militar, o governo de Castelo Branco, de 64 a 67. Aqui começa a era da escuridão, a época antidemocrática, a época da violência, a época da tortura, do cerceamento da imprensa, a época obscura. E aí na aula anterior sobre os aspectos gerais tem lá mais detalhado o que foi a ditadura militar de 64 a 85. Aqui a gente vai falar de forma bem específica a parte mais política do governo de Castelo Branco, tá bom? Foi um governo de ditadura que foi implantado, segundo eles, para durar de 6 meses a 2 anos. Conseguiram ficar mais de 20 anos destruindo o país. A ditadura criou um Estado militar, empresarial e tecnocrático. O social não tinha vez, a educação não tinha vez, moradia, saneamento básico não tinha vez. Era social e tecnocrata, certo? E aí vale a pena falar de uma curiosidade cruel. O empresariado civil estava lado a lado com a ditadura militar. Tem até um caso emblemático de que quando os ditadores levavam as pessoas que buscavam democracia, a esquerda, quando eles capturavam para torturar, tinha um empresariado que ele era convidado a ver as pessoas a ser torturadas, né? Um psicopata, né? Inclusive a esquerda acabou capturando esse empresário e dando um jeito nele. Publicou vários atos institucionais, os chamados AIs. Esse ato institucional, eles usavam isso como medida autoritária ditatorial, entendeu? Então todas as ilegalidades foram publicados nos atos institucionais, até chegar no mais famoso, que é aquele que a família Bolsonaro gosta, que é o mais cruel, o ato institucional número 5, né, que foi o mais cruel. Primeiro ato institucional foi em 9 de 4 de 64, início da ditadura. O presidente recebeu poderes ditatoriais, poderes de reis. Né? O exército nomeou Castelo Branco como presidente nesse ato institucional. Podia caçar mandatos políticos. Então a pessoa que foi eleita podia perder o mandato com uma canetada, né? Decretar o estado de sítio sem autorização do Congresso Nacional. O estado de sítio ele está na Constituição, só que para o presidente decretar tem que consultar o Congresso Nacional. O Congresso são a Câmara dos Deputados, mas mais o Senado, né? Então aqui ele podia decretar o estado de sítio, ou seja, concentrar o poder todos nas suas mãos, né? Suspender os direitos políticos por até 10 anos. Então aquele que ele falava o seguinte, ó, esse aqui vai ficar sem poder até 10 anos, é inimigo do governo, ele ia lá e decretava, né? Demitir funcionário público, civis e militares. Hoje, o funcionário público civil e militar pode ser demitido mais se cometer um crime grave, depois de oferecido o direito, né? O direito de defesa, o contraditório, e aí depois de sentenciado, se tiver culpa, se for condenado, pode perder. Aqui não. Aqui numa canetada, uma crítica de um funcionário público já era motivo para eles demitir funcionário público, tanto civil quanto militar. Né? Depois veio o ato institucional número 2, em outubro de 1965. Nesse ato institucional, Castelo Branco prorrogou o próprio mandato até 67. Ou seja, deu a canetada, o ato número 2, vou ficar até 67. Extinguiu todos os partidos políticos. Todos os partidos políticos daquela época ele acabou. Criou o bipartidarismo, só 2. A Arena, que era a Aliança Renovadora Nacional, esse era o partido do governo, o partido da ditadura, e com o apoio da ditadura militar, né, e o MDB, Movimento Democrático Nacional. Como só tinha esses dois, toda a esquerda, né, foi para o MDB. Então só podia ter esses dois. Né? Esse Movimento Democrático Brasileiro que congregava a antiga UDN e setores do PSD, né, frente muito heterogênea, com oposição que faz de conta. Por que oposição de faz de conta? Porque eram partidos artificiais, né, dentro do MDB. Se você vai fazer oposição, o que a ditadura fazia? Prendia, torturava, matava, né? Então por isso era um partido artificial, né, o MDB, e uma oposição de faz de conta mesmo. Eleição indireta para presidente. O Congresso Nacional elege o presidente. Então o Congresso Nacional elegeu o presidente com aval das Forças Armadas, né? Se não votasse no presidente, o que acontecia? Prisão, tortura e morte, né? Ou, na melhor das hipóteses, era caçava um mandato, né?
Ato institucional número 3, de fevereiro de 66, com eleição indireta para governadores e prefeitos. Eleição indireta, eles mesmos escolhiam os prefeitos e os governadores. Quem é que ele escolhia? Aqueles que apoiavam a ditadura, né? Como Maluf apoiou a ditadura que governou aqui em São Paulo. Fechamento do Congresso Nacional em outubro de 66 a janeiro de 67. Não tem Congresso Nacional, não tem deputado, não tem senador, não tem quem defende o povo, né? Eles governam com aquilo que eles acreditam, aquilo que tem de mais grosseiro, de ilegal, de estúpido, né? De violento. Né? Se inscreva no canal para mais notificação. Até breve.